E comecei a competir cedo de pranchinha, desde moleque, 13 anos de idade comecei a competir. E aí com 15 anos de idade eu tive minha primeira lesão no joelho. Foi onde eu comecei a ter muitos problemas no surf, porque como eu gostava muito de velocidade, adrenalina e nunca tive assim uma mentoria, sempre sozinho, porque na época ali, Praia do Moçambique, a gente surfava, a gente ia surfar sozinho, não sabia nem que vento era, fazia a trilha ali, o Denis foi lá, conhece, né, as dunas do Moçamba, aí é reserva nacional agora de surf, então a gente não sabia que vento era, como é que tava o mar, pegava a pranchinha, ia surfar, e aí conforme o tempo foi passando, e eu fui tendo essas dificuldades com as lesões na pranchinha, gostava muito de acelerar e sair voando, acelerar e sair voando. O longboard começou a aparecer na minha vida como uma alternativa de eu não parar de surfar, né, cara? Não, o longboard ele te traz pro centro da essência do surf, né? A pranchinha ela te radicaliza. Então ela aflora impulsos até inconscientes que você tem porque você quer ser radical. Então a gente tem que ter a plasticidade, a harmonia que a calma que o longboard traz, a beleza, né? Então, quando a gente vai... isso é muitas vezes inconsciente. Muitas pessoas praticam longboard e não têm consciência da essência. É só uma questão de lucidez, botar luz nesse passado, né, que está escondido, de que lá nos primórdios o longboard ele era isso, né? Havia a tradição Rui Renalu, no Havaí, e que eu defendo uma teoria aqui no meu livro, né, que era uma escola iniciática de expansão da consciência, na qual o surf era a arte utilizada pelos sacerdotes kahunas para formar reis, né? Por isso que era o esporte dos reis, né? Iniciando aqui nosso 5º episódio, Danix Fischer. Prazer de ter você aqui, meu brother. Obrigado. Admiração total. O exemplo que você está dando hoje aqui para essa galera do longboard, né, Marcelo? Com certeza. Marcelo é um cara que está começando agora também na competição. Né? Marcelo tá vindo para agregar mais força ainda ao longboard. Ele tá acreditando numa promessa da Go Longboard também, né? Onde eu venho conversando com ele, venho acompanhando ele, né? Tive em Abaez com ele, a gente conversou bastante lá. E o Danix Fischer aqui, conheci o Danix Fischer, ele era Big Rider. Eu sei que ele tem vontade de novo de voltar a ser Big Rider, né? A gente já conversou sobre isso. Mas a quantidade de títulos que o Danix tem, eu acho que são poucos, né? Tem uns resultados aí. Bons resultados. 40 anos, né? 43 anos de competição. Olha só. Então é uma pessoa que tem muita coisa para passar pra gente, né? A gente já vem conversando. O Danix Fischer também é advogado, né? Tá nativa, né? Também. E surfista profissional, tricampeão brasileiro 50 a mais. E só não participou de pranchinha porque eu acho que não ia dar tempo, né? Na verdade ia ficar muito cansativo para mim, sendo que era uma disputa de título e eu não tava bem no ranking da pranchinha, eu optei por abrir mão para ficar mais focado mesmo no long dessa. Então o Danix, no momento, ele tá participando do Master. Participei do ranking de pranchinha e do Master 40 e 50. 40 foi vice, né? Fui vice. Foi vice agora aqui navegando. Campeão na etapa e no brasileiro. Isso. E foi tricampeão 50 a mais. E a profissional, que é um treinamento. E a profissional que você também compete todas as etapas que você competiu. Tá vendo no top 20? Pode ter melhorado talvez 1 ou 2, 3 posições. Porque eu cheguei na terceira fase. Certo. Pode ser que tenha melhorado. Então a gente está direto de Navegantes para o 5º podcast. Marcelo Barbosa também está vindo com a gente, né? Admiração, tenho ele também como um filho, muito querido, a gente tem uma relação muito bacana, né? A gente está sempre junto, em sintonia. Tem um futuro pela frente, né, Danix? Tá começando. Acompanha no Instagram. Tá começando. Então, assim, o nosso podcast, ele acontece em cima de curiosidades do que a galera... Eu tenho o desejo de sentar com o Danix um dia e ele me contar a história dele. Tudo bem que ele tem um livro, né?
que conta toda a história dele, mas a resenha de estar sentando com ele, conversar com ele, é muito grande, mas às vezes a gente não tem tempo, a gente está distante. Então essa oportunidade eu estou dando aqui no nosso podcast, nosso Papo é Long, de você poder estar participando das curiosidades, né? Dos perrengues, né? Porque não é só maravilha, né? Tem os perrenguezinhos. Entre tombos e tubos. É isso aí. Né? Então eu quero começar aqui com o Danix falando, né? O que o surf representa para a vida dele, né? O que ele pode trazer para essa nova geração, né? Que está aqui do seu lado. Eu acho que esse podcast tem tudo a ver, né? Uhum. Não é um cara mais velho, é um cara mais experiente, né? Já com uma vida já corrida dentro do surf. E eu sei que o Marcelo tem o maior respeito, o maior carinho também. Então, nós vamos fechar um podcast bem interessante aqui, tá? Legal. Então, dou a palavra para você, Danix, e toca aí, cara. Fala aí pra gente da sua vida profissional, do surf, equipamento, tá? Que eu vejo que tem essa questão também, né? Bahia falou sobre isso também, a Rayane também, então vamos que vamos. Eu agradeço essa oportunidade, né, João? Muito obrigado aí pela receptividade da gente, satisfação estar aqui participando com esse grande atleta que é o Marcelo. Tive a oportunidade de conhecer o Marcelo em Abaiz, junto contigo, né, João? A gente acho que poderia. A gente já se conheceu eventualmente por causa da Salt que se trabalhava. Na época do Lucinei, ali, né? Você tem uma relação muito próxima com o Lucinei, né? E a gente teve essa proximidade agora por conta do longboard. Então, essa turma, seus telespectadores aí do nosso Papo é Long podcast. Vamos gostar. Satisfação. Então, eu comecei a surfar, eu tô com 53 anos, né? Comecei a surfar com 10 anos. E minha primeira prancha foi uma de isopor, da marca Guarujá. Ela durou meio verão. Tava surfando no rasinho, uma moça de São Paulo pediu para dar uma boiada, ela veio a onda, quebrou no meio. Fiquei triste, acabou com a minha alegria. Era aquelas conquilhas de isopor grossa, né? Era uma biquínia, né? Meu pai me deu uma. Não tinha laminação, era isopor Era só. isopor e ela prancha desse tamanho, né? Aí, até convencer minha mãe, era professora, ainda nos tempos que o surf ainda havia um certo preconceito da sociedade com o surfista, né? Apesar que minha mãe ela era de São Paulo e veio morar no litoral, então você já vê que ela já era com a cabeça mais aberta. Ela queria um pouco essa aventura, a praia, né? Não ficar na capital. Então, a resistência dela não era tão radical, mas havia um pouco. E aí ela segurou para comprar um outro que eu falei que queria porque queria. E quando pintou a oportunidade, foi um longboard. A minha primeira prancha de fibra foi um longboard. E aí eu fiquei usando, só que quando você é garoto, e aí eu falo minhas histórias no livro, né? A gente tinha uns impulsos, né? Bem ativo, hiperativo. Aí eu queria radicalizar. Então o que foi feito? A proposta do pessoal para descascar meu longboard e fazer a pranchinha. E foi feito isso, só que eu iniciei com longboard. E aí já massa. Foi plantada a sementinha da essência, né? Porque o surf ele, tradicional ele inicia com os pranchões, né? De madeira grande. E depois foi avançando, e aí o surf de pranchinha, ele já é uma decorrência do que é o surf de longboard, que é a essência mesmo, né? Isso é o que está no inconsciente coletivo, que o surf, nos seus primórdios, era pranchão. E aí, no decorrer do tempo, eu comecei a praticar. Quando eu fui avançando com as pranchinhas, teve uma oportunidade de um evento no Guarujá, na Praia de Pernambuco, uma etapa do Paulista profissional, e tinha umas categorias, inclusive júnior também. E eu participei com o longboard emprestado dos irmãos Twin e venci. Eu tinha 14 anos, meu primeiro campeonato de longboard. O mar estava grande, tinha uns 2,5 metros lá na Praia de Pernambuco. Então, aí eu fiquei alternando a minha... fazia o longboard por brincadeira, eu gostava. Mas botei todo o foco na pranchinha, fiz uma carreira na pranchinha, até ser campeão brasileiro na Open, participar do Mundial, representar o Brasil, né? Fomos vice-campeões mundiais no Mundial do Rio de Janeiro, da ISA Games. Cheguei por equipes, ganhar o ouro no Mundialito de Barbados também, outra representatividade da seleção. Então fiz uma carreira boa assim de pranchinha, mas sempre alternando. De vez em quando eu corri um campeonatinho de longboard. E como é que se dava isso? Como o foco era pranchinha, e às vezes havia um desgaste ou uma maré de resultados ruins,
aí eu recorri ao long. E aí o long ele me reanimava. Ele, de certa forma, é mais fácil, porque você flutua, você tem uma área de flutuação melhor, né? Então você rema mais fácil, você brinca, você relaxa. E toda a radicalidade Da pranchinha. impulso da pranchinha, ela é transmutada para o long para te acalmar, para te trazer no centro e você se encontrar com o oceano, que o longboard ele tem esse potencial. Né? Cara, eu falo pra galera Aí de feito o que pranchinha faltava. que vai lá na loja, porra, só tá faltando um longboard pro meu kiver. Cara, você tem que ter um longboard no seu kiver, cara. Você tem que ter um longboard aí pra te trazer um pouco mais de... Hein? Exatamente o que você tá falando, vamos lá. O longboard ele te traz para o centro da essência do surf, né? A pranchinha ela te radicaliza. Então ela aflora impulsos até inconscientes que você tem porque você quer ser radical. Então a gente tem que ter a plasticidade, a harmonia que a calma que o longboard traz, a beleza, né? Então quando a gente vai isso é muitas vezes inconsciente. Muitas pessoas praticam longboard e não têm consciência da essência. É só uma questão de lucidez, botar luz nesse passado, né, que está escondido, de que lá nos primórdios o longboard ele era isso. Né? Havia a tradição Rui Renalu, no Havaí, e que eu defendo uma teoria aqui no meu livro, né, que era uma escola iniciática de expansão da consciência, na qual o surf era a arte utilizada pelos sacerdotes kahunas para formar reis, né? Por isso que era o esporte dos reis, né? E não porque era o rei e tal, lá do Havaí, porque essas tudo coisas... isso tá aqui, dentro do seu livro. Tá no livro. Massa. E essas informações, elas são muito secretas, né? De escolas iniciáticas e tudo. Então, eu tendo essa interpretação, eu trago fundamentos disso tudo. É certo que está no inconsciente coletivo essa harmonia do surf, né? O longboard ele tem essa essência, então muito até por inconsciente as pessoas, o ser humano busca essa sensação de prazer, de harmonia, e o longboard cada vez mais vem crescendo porque ele traz isso daí, né? Não que a pranchinha não traga, é muito bom, mas é muito radical, e o ser humano ele tem muitos impulsos, né? Guardados no nosso interior. E para a gente aflorar por meio dos impulsos de um esporte radical é muito mais fácil. Sim. Então o longboard ele acalma mais a gente. E eu cresci assim, né? Alternando. E às vezes, como eu levo. Você nasceu no litoral de São Paulo? Nasci em Santos e fui morar em São Vicente, cidade vizinha. E sempre ali na Baixada Santista. E fazendo surf desde criança, né? Tudo na beira da praia, né? E tudo. Na beira da praia. Minha mãe começou a surfar depois que eu já estava no surf uns 2, 3 anos. Que massa. Ela viu que foi bom para mim. Que massa. E ela, como professora, aqueles estreias de aula, resolveu iniciar também. Nossa. E tem uma passagem interessante que vários amigos meus da praia mais velha, eu sempre andava com os mais velhos. E aí um deles era cabelo loirinho, ele falou assim, pô, tua mãe era uma figura, porque ela não gostava de surfista, segundo as palavras dele, né? Ele via que era loirinho, sabia que era da praia, ela já vinha do lado, não deixava colar na prova, e ela era brava, né? Então, de repente, um dia ele viu minha mãe surfando lá, e aí tudo mudou. E a galera vê o seu nome dele e fala, pô, o que é esse gringo, né, velho? Fala aí, fala essa história aí, que eu sei um pouco dessa história, que ela é legal também, cara. Não, assim, o meu avô é suíço, né? Então, adotado de um casal alemão, né? Então ele veio numa época que era conturbada lá, e aí minha avó casou com ele, meu pai, então a gente tem uma linhagem europeia, total europeia, né? Porque meus dois bisavós, tanto parte de... o meu bisavô parte de mãe, por parte do meu pai, a mãe do meu pai, da minha avó, e do meu pai, da minha mãe, o pai dela, o meu bisavô, pai do pai. Os dois bisavós são italianos. São é aquela linhagem europeia pura. Né? E aí o nome, ele pega tem toda uma história aí do Danix, e aí formou meu nome Danix de Lalo Fischer, que é gringo do início ao fim, né? Mas
E aí, se você ler de trás pra frente, aí tem umas histórias aí que eu conto no livro. Vamos ver essa história aí. E, eu lembro de você, né? Quando eu tinha uma relação com o Lucinei, né? A gente tem essa amizade até hoje ali. Lucinei é um amigão da minha época de Salt Salt, que eu falei até no primeiro episódio, eu falei um pouco da Salt Salt, porque o Bahia me perguntou, né? Pô, João, de onde que você veio, cara? Por que você criou essa marca, né? Então, tudo isso foi um processo, né? Um processo de uma marca que eu criei, que chamava Bari, depois a Salt Salt, até coloquei o nome dessa marca, e depois Hang-Ten, depois... E assim, eu me lembro de você, Danix Fischer, e ficava impressionado como surfista de onda grande, né? Minha admiração, falava, caraca, velho, caraca, né? E aí eu tô ali um dia assistindo um campeonato de longboard, caraca, o Dani está ali surfando de longboard, né? Então, cara, isso vem de você já, e você já me falou um pouco de repente voltar a isso vir a acontecer na sua vida profissional também, né? Tenho alimentado esse sonho. Na verdade, eu passei por um processo de amadurecimento muito grande, desde que minha mãe faleceu em 2015, né? É um processo contínuo, ainda a gente segue nesse despertar, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu realmente parece que a gente levanta um véu, a gente olha para trás e percebe o quanto muitas vezes a gente errou na vida. E então, quando eu viajei para as competições, eu tive vários patrocínios, eu também levei uma vida assim, entre tombos e tubos, às vezes com muitos impulsos aflorados. E se a gente pudesse voltar no tempo, a gente tentava reverter algumas circunstâncias. Então, fisicamente a gente não volta no tempo, mas mentalmente a gente volta no tempo e faz uma alquimia, uma transmutação dessas energias por via mental para retificar o que foi feito de errado, os impulsos foram feitos lá atrás. Então, eu quando competia, eu talvez não explorei uma forma mais leve e harmoniosa como eu gostaria. Hoje, uma visão que eu tenho mais amadurecida, né? Juntando com o longboard que traz isso, né? Exatamente. Então, nesse retorno, aí eu fiquei afastado, porque depois que formei advogado, em 2013, e aí começando em 2014, então eu fiquei quase 10 anos advogando, mas já com a vontade, fiquei meio afastado do surf, das competições nacionais, e aí veio esse processo recente da escrita do livro, e eu fiquei animado para reviver essa época de competições, mas com a mente mais amadurecida, exatamente, mais pronto, mais pleno, né? E aí, primeiro que eu pensei foi voltar para as competições, como a gente sabe das nossas limitações por conta da idade, do tempo que a gente treina, então, e como a gente não quer ativar os impulsos que a gente sabe que está no controle, a gente está no controle dos impulsos, mas como eu acabei de falar, a questão da pranchinha, há uma competitividade maior. Sim. E muitas vezes ela não é só exterior, ela é interior. Então, para mim, ter um controle da situação na prancha da vida é o longboard. Nós falamos, né, Renata, o Bahia falou sobre isso, cara. O Bahia falou exatamente isso, né? A diferença da pranchinha, da competição, né? Que ele te deixa mais tranquilo, né? Ele te deixa mais pleno, né? Exato. Ele te deixa menos ansioso, né? Assim, porque a pranchinha é aquele negócio, né, cara? E a relação também entre vocês, assim, ali embaixo, né, cara, que vocês estão todos ali competindo, disputando ali os 20 minutos e tal. Pô, é legal de ver, né? A galera tá junto ali, depois tá competindo e não, vambora, né? E aí, quando eu voltei no longboard, eu achava que eu precisava complementar algo que ficou também. É uma energia que ela meio dissipou, mas ela não dissipou, ela ficou comigo, que é o lado de onda grande. Cara, e essa energia ela veio a toda, né, brother? Porque eu vou te falar, né, cara? Eu vi você surfando 5 baterias num dia lá. Porra, cara, é uma admiração, porque 50 aí, tudo bem. Hoje idade assim, não, mas a gente sabe, né, cara? O corpo da gente, ele pede,
né? O circuito esse ano ele teve tudo onda grande praticamente, até em Sergipe, no primeiro dia eu tava lá, eu fui surfar com o Marcelo lá, ele teve que me empurrar nas ondas, velho. Ele teve que me empurrar para atravessar a arrebentação. Eu conheci o Denix lá no primeiro evento em Saquarema, porque eles começaram com as 40 a mais e as 50 a mais de longboard. Mas tava grande também, tinha uma força e simplesmente não paravam de falar o nome do cara, tá ligado? Tipo, foram muitas baterias que rolaram e em todas as baterias o cara entrava, o cara passava, o cara entrava, o cara passava, o cara... Não, você fica ali na área dos atletas, você vê ele assim, ó, velho. Toda hora pegando lycra, velho. Já virei o cara e já fiquei ali, não, brother. Se tem alguém que eu tenho que segurar aqui a visão, é esse maluco aí, velho. E vinha pendurado pra direita, pendurado pra esquerda, voltava, dando umas manobras sinistras, a galera vai. Eu falava, não, vamos ficar de olho nesse. Aí caímos na bateria junto ainda, velho. Não, a gente não se conhecia. Eu, fiquei assim, cara, eu vou ter que marcar esse cara, velho. Vou ter que segurar esse cara de algum jeito. Aí na nossa bateria a gente pegou um mar meio ruim, em transformação e... Pô, dele estava cansadão, acho que aquele dia ele tinha feito... Tava que nem um maracujá, assim, no sol, já exausto, velho. Aí eu vi que ele tava muito cansado, assim, e ainda me deu uns toques dentro da água, ainda no meio da bateria, ainda me deu uns toques. Então, tipo, pô, desde o começo de que eu vi o cara que... Realmente, assim, irmão, não existe, cara. Obrigado. O Marcelo que tu faz, o que tu carrega, tudo que aconteceu, assim, que tenho certeza que hoje eu vejo claramente, todo mundo percebe que tu transforma absolutamente tudo em um impulso positivo, tá ligado? Uma parada alucinante, num negócio que ninguém tá vendo. Pô, seja um drop, seja uma forma de falar, de se portar, assim... Exemplo, irmão. Obrigado. Às vezes não sai como a gente quer, a gente tá sempre se policiando, né? A gente tem as nossas sombras, então a gente... Só que eu digo que a gente precisa acolher, né, o nosso ego, e não adianta a gente querer encerrar o ego e falar, pronto, eu venci o ego, matamos o nosso ego, e não é, porque o ego vive com nós, ele nos ajuda, ele tem força, ele tem poder, então é uma sombra, é algo interior, e a gente tem que lidar com isso, e sempre transmutando essas forças. E às vezes a gente não consegue. Depende de algumas circunstâncias, né? O nosso campo vibracional está sempre oscilando, mas o melhor hoje é a gente tá sempre procurando olhar de uma forma positiva as coisas, mesmo nas dificuldades, né? E a gente vive dificuldade o tempo todo. Então, por exemplo, para a gente participar um título como esse que eu consegui hoje, da 50 a mais, tricampeão. Ele não é o resultado, ele não é o fato de eu chegar lá e vencer a bateria ou vencer o circuito pura e simplesmente. É toda a dificuldade que tem no processo. Você fazer as pranchas, você arrumar um patrocínio, ganhar as inscrições, fazer tudo é dificuldade. Se você montar esse holograma aí, claro, você vai ver, aí você fala, conseguir superar, a gente vai superando, vai olhando de forma positiva. Eu trabalho muito coração. E todas as vezes que a gente quer alguma coisa, essa parada também cria uma sombra, né, brother? Tudo quanto maior a gente quer chegar, maior também é a sombra disso. Então, realmente achar esse meio termo entre essa linha tênue de você conseguir atingir aquela luz é algo que hoje a gente está aí treinando e aprendendo um monte com a geração que veio antes, né? Então é algo que a gente admira muito, cara. E você, Marcelo, o que você pode... Fala um pouquinho assim, o surf, o que representa para você, o longboard. Eu conheço, assim, boa parte da sua história, porque a gente acabou até já dormindo no mesmo quarto, o aeroporto a gente também acabou dormindo na mesma poltrona quase. Tomamos muito suco de caju junto em Sergipe. Mas para essa galera que tá vindo junto, né? O Marcelo praticamente hoje é o surfista que está representando Florianópolis no circuito brasileiro, né? Acho que a gente só tem outros 2 surfistas que representam o estado, que é o Luciano Lulux, o Luciano Botelho e... Hoje é eu e o Lulu, e eu tô... É só os 2 de Santa Catarina? Ali, tá. E de Santa Catarina é a gente. E o que você vê o longboard, o que ele representa,
né, um pouco da sua história, né? De onde que você veio, né? Então, eu comecei a praticar esportes radicais de velocidade desde moleque, então bike em downhill, skate em downhill, minha família sempre foi atleta de competição também, tenho primos que participam de corrida de automobilismo, então sempre teve esse lance da velocidade dentro de mim, eu sempre gostei muito quando a parada fica tensa em grande risco, eu me sinto confortável, parece que quando tudo acelera ao meu redor, eu fico mais calmo, assim. Minha história com o surf começou na pranchinha, desde moleque, desde pequenininho, já peguei a pranchinha, já saí dando conta de pranchinha. Em Florianópolis, na época que eu comecei a surfar, a gente sofreu uma repressiva muito forte no longboard, assim, na minha praia ali, que era a praia do Moçambique. Normalmente eu pegava uma prancha maior, a molecada já não queria surfar comigo, já, pô, vai pro outro lado lá, pá, não sei o que. Então, sempre tendo a pranchinha também para poder se enturmar ali com a galera. E comecei a competir cedo de pranchinha, desde moleque, 13 anos de idade comecei a competir. E aí, com 15 anos de idade, eu tive minha primeira lesão no joelho. Foi onde eu comecei a ter muitos problemas no surf, porque como eu gostava muito de velocidade, adrenalina, e nunca tive assim uma mentoria, sempre sozinho, porque na época ali, Praia do Moçambique, a gente surfava, a gente ia surfar sozinho, não sabia nem que vento era, fazia a trilha ali. O Denis foi lá, conhece, né, as dunas do Moçamba, aí é reserva nacional agora de surf. Então a gente não sabia que vento era, como é que tava o mar, pegava a pranchinha e ia surfar. E aí, conforme o tempo foi passando, e eu fui tendo essas dificuldades com as lesões na pranchinha, gostava muito de acelerar e sair voando, acelerar e sair voando. O longboard começou a aparecer na minha vida como uma alternativa de eu não parar de surfar, né, cara? No começo eu conheci o longboard porque eu entrei na sala do fisioterapeuta, assim, já tava 6 meses sem surfar. Deitei no chão depois de uma conversa gigante que ele falou, brother, tem que parar de surfar, tu tem que fazer fisioterapia, para com essa parada. Aí a família toda, para mesmo, para mesmo. Eu falei, não, irmão, mas olha só, daí eu deitei no chão assim e só levantei, devagarzinho. Falei, eu posso fazer isso, brother? Ele falou, claro, tá levantando, pode levantar. Daí eu, beleza, peguei a maior prancha que tinha na minha frente, assim, peguei a menor onda que existia e comecei a surfar de longboard a partir daí, assim, desde os 15 anos. Com 18 anos eu voltei a competir de pranchinha e surfar, me lesionei de novo, e aí eu falei, caraca, não, Deus tá me mostrando alguma coisa aqui, eu acho que eu preciso pegar as ferramentas que ele tá me dando para ir mais devagar. E aí encaixa perfeitamente no que o Denis falou, assim, de que o longboard ele abriu um novo universo para mim, aonde eu voltei a ficar mais tranquilo dentro d'água, comecei a aproveitar mais também, estar ali, porque o longboard ele te deixa surfar até a beira, né, cara? Tu entende o que é realmente uma ondulação, tu dropa antes da onda quebrar e tu não foge da onda. A pranchinha, tu foge da onda, desfere a manobra, foge de novo. O longboard não, tu tá ali, sempre no line, sempre ali no pocket da onda, correndo junto com ela. Então, o long foi ganhando muita força para mim desde então, assim, porque eu realmente não tinha para onde correr. Ele me abraçou de uma forma que toda vez que eu saía um pouco dele, ficava faltando um pedaço de mim, assim, que eu falava, não, eu preciso voltar a surfar de long, preciso voltar a surfar de long. Aí, então, conheci a Barra da Lagoa, conheci o João, saí do canto das Aranhas, né, que era a galera surfa mais pranchinha ali e tal. Fui para a Barra da Lagoa, cresci, a ilha explodiu, a gente era acostumado a andar lá vendo bruxa, vendo carro de boi, todo mundo, aí a ilha do nada explodiu, a Barra da Lagoa bombando, todo mundo botando prancha grande dentro d'água, daí eu falei, caraca, olha só o que tá acontecendo, né? Acho que a marca Denix, ela nasceu na Barra da Lagoa. A marca tem 6 anos, a Go Longboard, e vendo todo esse movimento que o Marcelo tá te falando, ela nasceu ali. Entendeu? E ainda hoje, se tu vai em Florianópolis, pô, tu entra em outras praias de longboard, a galera não sabe como é o longboard funcionando. Eles ficam na linha, eles não entendem para onde tu vai, eles te olham estranho, eles já acham que tu não surfa. Quando tu entra de longboard no mar grande, cara, a galera pira assim, porque tipo, é um negócio que na ilha é muito diferente. Ainda tem muita coisa para acontecer dentro de Florianópolis com o Cara, é muito engraçado. Parece assim, ó, só para você ter uma ideia,
A minha loja é uma loja exclusiva de longboard, cara. Não tem outra loja. Não tem nenhuma marca que é voltada ao longboard, né? Então, eu assim, conversando aqui com o Bahia também, a gente vê que tem muita coisa para acontecer no longboard, cara. Muita coisa. E eu queria também que você, assim, nesse momento, que conselho você daria pro Marcelo? De repente. Ué, Não, eu sei. Mais Isso eu uma. sei. Assim, o que você já apresentou aqui, para mim, pro Marcelo e para quem tá assistindo a gente, pô, são altos conselhos, né? Mas, para quem tá começando, tá? Você aqui representando um surfista de alma, competidor, né? Tudo que você mostra pra gente no cenário do surf, né? E isso você sabe fazer muito bem, porque você é um cara carismático, tem um bom marketing dentro de você, é legal pra caramba isso também. Por quê? Porque propaga, cara. Isso vai propagando, isso vai trazendo pessoas a ter essa mesma curiosidade que eu tive, de estar podendo falar. E assim como o Marcelo está entrando hoje, a gente vê garotos ali, Miguelzinho, enfim, o Daniel Batista, né, que estão, né, assim, eles já estão mais malandros porque eles começaram antes, numa categoria anterior, né, mas o Marcelo tá ali começando também e tem uma nova geração do longboard que vai proporcionar pra gente, junto à CB Surf, que, pô, tá fazendo um trabalho, porra, maravilhoso, né, velho? Impressionante, assim, o trabalho. A gente vê que o longboard, às vezes, tem uma outra coisinha que na parte de julgamento vocês ficam ali, né, questionando, mas tá sendo acertado, né, pelo que eu tô percebendo, assim. Então, eu queria que você falasse, assim, né, pra essa galera que tá chegando, né, assim, o que... Pô, galera, o caminho é bom. Assim, se com o máximo respeito, né, eu vou trazer um pouco da minha opinião, meu ponto de vista, que tem a ver com o que eu já falei aqui, vendo o Marcelo falar, vem ao encontro daquilo que eu estava falando, né? Ele teve um problema, as questões das lesões, ele se encontrou, mantém uma calma, ele faz uma leitura do passado e a gente percebe o quanto o longboard transformou nesse sentido. Você disse que o Bahia veio aqui, falou também da calma, né? Então, assim, o que eu acho que a garotada, essa juventude que está vindo no longboard, no universo das competições, tem que estar atenta, e assim, aí eu falo com um olhar de observação, né? Porque, por exemplo, esse período entre a segunda etapa de Abaís foi abril, eu acho, né? Foi. Em abril para cá, se passaram alguns meses, e eu ali, já, na verdade, na primeira etapa no Rio de Janeiro, eu estava no início de um curso que eu fui fazer de conciliação e mediação em conflitos, né? Que é uma especialização que a gente pode utilizar para a área da justiça desportiva, na área do direito, no modo geral, até pelo Tribunal de Justiça, porque eu faço pela Escola Paulista de Magistratura, lá em São Paulo, né? Então, assim, e quando a gente vai fazer esse curso, eu passei esse período todo, não treinei tanto quanto eu gostaria, e treino, então, as pessoas falam, não, você quer ser um bom atleta, então treina 100%. Né? Alguns vão dizer, treina 120% para você estar o máximo de tempo treinando. E às vezes um atleta, por exemplo, eu sou um atleta, ainda que master, com as nossas limitações, o meu 100% às vezes é 20%, mas para mim é 100%, porque eu estou estudando, eu estou me dedicando por umas questões que no final faz parte desse processo para ser campeão. Porque quando a gente, por exemplo, nesse curso que eu estou fazendo de estudar como lidar, né, mediar conflitos, significa o quê? A sociedade tem muitos conflitos, né? Então, e nós temos nossos conflitos internos. Então, para você atuar profissionalmente numa área que tem a ver com mediação, primeiro você precisa saber dialogar e ser o mediador de você mesmo, entre sombra e luz. Entende? Então, aí a gente volta para esse assunto que ele estava falando, que a gente está falando do longboard. O que isso tem a ver? Tem a ver tudo, porque o surf que hoje está se discutindo, teve um meeting técnico e falaram, mudou ou não mudou? Porque os campeonatos da ISA ou WSL estão julgando pelas manobras, bordas, então voltou o surf radical, de borda, progressivo então, junto mudou, com o mudou. Aí pelo diretor técnico foi dito que na verdade não mudou, porque no livro de regra sempre teve
que tinha que ter o trabalho de borda. É que, em virtude de alguns campeonatos especiais que não são da confederação, não são da linha piramidal da ISA e nem da WSL, são os campeonatos especiais que valorizam muito o bico, e o pessoal aqui que corre os campeonatos aqui começaram a ir para esses eventos, aí criou-se um padrão de fazer bico. E aí todo mundo foi seguido. Aí a arbitragem, ela seguiu esse padrão, e não que encerrou, não encaixa o surf progressivo, que o surf de borda, né? Acaba desprezando às vezes. Então, mas é uma tendência, porque aí tem os dois tipos de surfistas de longboard. Tem aqueles que prezam muito o clássico e que eventualmente vai botar uma manobra do progressivo, mas no conjunto do clássico. E aí tem aqueles que gostam muito do progressivo, do radical, e eventualmente põe também os clássicos porque precisa pôr. Ocorre que, no meu ponto de vista, e eu entendo com o máximo respeito, aqui eu falo como observador, que eu agora nesse curso de mediação de conflitos, eu tive que assistir umas 200 audiências judiciais mesmo, né, para fazer meus relatórios, e disso tudo vai resultar em quase 100 de relatórios, que agora esse próximo mês eu vou finalizar esses relatórios para entregar e encerrar o curso. Então, quando a gente está na primeira fase desse curso, a gente vai como observador, depois a gente atua como co-conciliador ou co-mediador, a gente faz junto com o conciliador ou mediador a participação, uma abertura, uma leitura de termo, mas na primeira fase, a maior carga horária do curso, a gente fica só observando, não pode falar nada na audiência. Então, nesse sentido, eu estou assim, observando, e não é uma crítica, tá? É só uma observação mesmo. Que eu vejo o surf por duas linhas. Ou você segue o progressivo, ou você segue o clássico. Porque fazer isso no conjunto, como já tem na regra, mas criou-se um padrão de determinar mais o clássico, mas agora tem no movimento para voltar ao progressivo, o que eu observo com relação a isso? Eu observo que, se você parar para analisar, a maior parte, e aí isso tem a ver com a história do Marcelo, que também ia para a pranchinha, um monte de surfistas do longboard que surfam bem vieram da pranchinha, mas estão se adaptando com o clássico. Se você vê o ataque da pranchinha, o surf de pranchinha é ataque. É uma coisa, é uma atividade mais ativa, né? De confrontamento com a onda. Você enfrenta e você vai para frente. Agora, o longboard clássico, ele não é uma atividade de confrontamento, de enfrentamento com a onda. Ele é de harmonia. Você faz um surf até ativo, mas harmonioso na característica do clássico, que fica bonito de ver. Sim. Há quem diga que não. É bonito de ver as manobras e tudo. Mas, na essência, e para paz e harmonia do ser humano, que é o que ele buscou lá atrás, é o que o Bahia falou aqui, eu não ouvi, mas pelo que você falou, pelo que eu estou falando, então vai ter essa característica. Você pode observar, todas pessoas maravilhosas, eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém, eu estou só colocando como observador que a pessoa que tende a ter um progressivo no longboard, ela tem que se auto-observar, porque isso vai trazer um resultado para a vida dela. Legal. Quando ele tiver menos confrontante com a onda, menos progressivo ele vai crescer, mais ele vai amadurecer como pessoa. Essa é uma impressão que a gente tem. Então, mais você vai se mediar nos seus conflitos internos, que todos nós temos. Entende? Entendi. Então, eu vejo essa alteração de querer colocar muito progressivo por uma onda que está vindo, por uma juventude que, na grande essência, vai ser a juventude, que ainda tem muito que aprender com a vida. E aí, os que já estão na experiência, tomando muito tombo, já estão mais harmoniosos com a onda e querem ir no clássico. Sim. Então, eu vejo mais ou menos isso. Isso daí é uma rivalidade entre a turma do progressivo e a turma do clássico, entre os que precisam amadurecer e os que estão mais amadurecidos. Sim. Entende? Então, nós buscamos essa paz de espírito. Então, se tem, qual é a minha sugestão que eu dou? E isso é normal, porque cada um tem o seu tempo. Para a turma que quer vir no progressivo, a gente não pode interferir na arbitragem, mas a gente pode criar um padrão. E o padrão que foi criado do longboard, fazer bico, fazer clássico,
é um padrão atmosférico muito bom, porque se você notar, todas as escolas de surf hoje estão colocando longboard, está crescendo muito, as escolinhas começam pelo longboard, a pranchinha é a última coisa que eles querem, então traz paz de espírito, traz harmonia para todo mundo. Cara, o longboard ele tem e não deixa perder, não deixa, né? cara, não perde, porque, cara, essa tranquilidade, todo esse respeito que tem, né? A gente conversa bastante sobre isso, né, Marcelo, no nosso dia a dia, né? E a gente quer fazer com que a galera aceite mais a competição, né? Hoje a oportunidade que a Confederação Brasileira está dando é grande, né? Então eu acho que tem que despertar mais essa galera para estar indo realmente, tá aparecendo mais, né? É que é essa parada agora de tu poder ver, porque eu tô vendo pela primeira vez, assim, reconhecimento no surf. Respeito, você, não ser maltratado realmente por pessoas por ser surfista, e eu acho que tu pegou o primeiro boom brasileiro do surf, pegou também quando tudo esfriou e parece que um monte de gente virou as costas e pegou esse segundo boom agora. Como é que é poder estar passando por tudo isso e qual que é a tua vontade para os próximos anos aí? Incomodar um monte de gente ainda? Parece que vai ter categoria 60 a mais, né? Eu acho Tô de sacanagem. O surf, agora a gente está numa geração que está colhendo os frutos que lá, por exemplo, na Austrália, já viveu isso em outros tempos, quando os surfistas que venciam, os pais já eram surfistas. Sim. Hoje nós estamos vivendo uma geração, não são todos, mas grande parte já dos nossos grandes campeões são os pais que já são surfistas. Você pega campeões. Você pega Felipe, e aí é um processo Toledo, natural. Wagner Pupo, Picuruta, né? Fábio Todos Gouveia, eles, o Fábio Gouveia, Cunhã, enfim. Muita gente. E aí você tem, então, essa geração nova, é um processo que foi construído. Também você não vai de uma hora para outra, né? Então a coisa está acontecendo, só que assim, hoje nós temos uma... Aí eu não gosto muito de falar de política, você nunca vê eu usando minha rede social, eu não me posiciono para não entrar em conflito, tá? Então, assim, porém é uma questão de política, porque se você parar para analisar, agora eu até me perdi, para você falar, só de falar. Não, a gente não quer falar de política, né? Que bom. Aqui, ó, fala para mim aqui, ó. Esse segundo mundo do Vamos falar aqui. Vamos aproveitar. Só para a gente estar concluindo aqui, tá? Eu branco, Mas qual era a pergunta do que você falou? Mas é assim, ó, a gente aqui, cara, o papo é reto, o papo é aberto, né? Então, ele perguntou, mas se puder não falar, não falar de política, é melhor ainda. Justamente porque eu coloquei uma barreira, eu me limitei para falar de política na minha vida, assim, pelas minhas opiniões pessoais, né? Eu tenho as minhas convicções que são sempre mutáveis, mas a gente pensa o seguinte: quando a gente tem que se posicionar, o surf hoje, nós estamos vivendo uma era em que tudo é a força do Estado, entende? Então, a gente vive num mundo em que o socialismo ele tá ditando as regras, ou estava até aqui. É valoroso para o Estado valorizar o surf hoje. Agora, o que eu vejo nisso? Isso aqui eu tô falando não uma crítica política nem nada, eu tô só fazendo uma leitura de modelos, tá? Então, quando você tem um modelo de socialismo, que é a força do Estado, a presença do Estado, você mina o apoio ao capitalismo, ao empreendedorismo, e aí as empresas que poderiam incentivar, como nós já tivemos momentos áureos de que elas botavam os recursos, na medida em que a força do Estado foi entrando, hoje você só faz campeonato, só patrocina atletas se tiver uma lei de incentivo fiscal, de alguma forma precisa de uma chancela do Estado, né? Ou ele oferecer uma renúncia fiscal para a empresa, que aí fala, tá chancelado, a gente põe o dinheiro. Então por isso que está entrando empresas fora do surf, porque elas têm alcance com grandes agências de marketing que trabalham exatamente isso. Então, assim, nós temos o produto que é o surf, é bom, é vendável, traz harmonia,
todo mundo quer vestir, forma campeões, forma isso, nós temos toda uma cadeia produtiva, né? Mas na hora do investimento, estamos dependentes do modelo socialista, que é o Estado precisa bancar isso. Se o Estado não bancar, a gente não vai andar. O que a gente tem que pensar politicamente? Esse modelo é ideal, a gente toda hora bater na porta de um vereador, como eu precisei fazer, e eu sou muito grato, porque um vereador pagou as inscrições desse evento, mas toda hora, como que é isso? Toda hora a gente tem que... Porque se você vê os melhores atletas... Conversou bastante, né, o Bolsa Atleta... De ter marcas mais envolvidas, cara, nessa questão, e principalmente no longboard. Por isso que, cara, uma das... assim, dos meus feitos, assim, é ter a marca. Por um dia ter uma equipe. Pro agora, foi o que eu falei no episódio anterior. A ideia é ter a marca dentro do mercado, para esse mercado me dar a condição de montar uma equipe. Uma equipe com meu logotipo na ponta, no bico da prancha. Uma equipe onde eu possa bancar uma viagem gringa pro cara, onde eu possa bancar uma... O Marcelo tá aí, como exemplo. A gente fez esse ano um mescla. Né? Falou, ó, uma etapa eu vou bancar, que foi a etapa que eu fui junto. Mas as outras eu já não consigo. Há 2 anos competindo com seriedade, assim, né? Eu tô tentando voltar às competições desde as minhas últimas lesões. Mas você vai continuar aqui, Marcelo, no podcast junto com o Delton logo mais, tá? Eu te chamei, mas depois você continua. A gente vai concluir aqui, tá? O livro do Danix, que, ó. Pô, galera, leiam o livro. Legal. Eu tenho um ali, foi bem bacana. Esse livro aqui nós vamos sortear ele, né, Danix? Nós vamos sortear ele pra galera que curtir o podcast e fizer um comentário. Aí a gente vai fazer um contato com essa galera e a gente vai sortear esse livro. Comentário. Tá? Esse podcast é o nosso 5º podcast. Parabéns. Tá? Ele vai sair, tá saindo de 20 em 20 dias, né, Rê? Então, a gente tem o próximo agora que é com o Bahia, né? E com a Rayane que estiveram aqui. Depois entra o de você, com o Marcelo. Tá aqui os títulos que nosso amigo conquistou aqui nessa etapa, né? Ele se consagrou tricampeão. De novo, parabéns. Coisa linda, né? E da etapa vice-campeão. E vice também no título no circuito. No 40 mais. 40 mais vice e agora, olha lá. E aí, Vale Longboard. Ganhou um Vale Long, né? Que, pô, bem massa. Então, queria agradecer vocês todo o carinho, de vocês estarem aqui com a gente. O Danix, a gente vem conversando já há algum tempo, né, Danix? Quem sabe logo mais você não vai precisar pedir a grana pro vereador. Isso aí. Saber, a gente está torcendo pelo sucesso da marca, é um nome bonito. Você tem essa essência, né, que o surf transmite mesmo para quem busca, entrega tudo isso. E você está de parabéns, faz de coração, né? Apoiando um atleta da nova geração. A gente faz o que a gente gosta, né, cara? A gente torce, quem sabe podemos também estar na parceria futura. Indiferentemente disso, nós somos bons amigos. E pode contar com a gente aí, sempre para estar junto aí na caminhada. Mas o seu testemunho aqui, a sua presença, né? É bem importante para o longboard, né? Para as pessoas que vão inserir nesse esporte aí, porque a gente vê que tem muita gente que quer entrar e às vezes, pô, ainda não dá, tal. Pô, acho que eu sou velho nada, não tem isso, né? A minha mãe começou com 51 anos. O seu exemplo. Bodyboard, mas... Então é isso. Velhão, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Sucesso sempre. Coisa linda, Marcelão. Daqui a pouco a gente se fala de novo. Você vai vir aí com o Delton. Então tirar a fotinho aí, agradecer a Go Longboard, agradecer aqui a Sexualks também, que tá sempre apoiando. Vamos se inscrever no canal. O canal tá legal, o canal tá milhão. A gente precisa de vocês, não é só a gente que vai fazer esse barulho, a gente precisa que vocês assistam aí e divulguem também. Valeu, vamos ali agora comer um hambúrguer, né? Que o nosso chefe Bernie tá preparando. E aí nós já tiver pro 6º podcast. Boa. Valeu, galera, muito obrigado.